Olá, tudo bem? Que a paz do nosso Senhor reine no lar de cada um de vocês. Hoje eu quero falar a respeito do endemoniado gadareno, que está em Lucas capítulo 8, do versículo 26 ao 39. Aqui é uma história de restauração, onde já não existe mais esperança, onde acha que tudo está perdido, mas quando Jesus entra, há esperança, há restauração, há salvação. Onde Jesus coloca a mão, é tudo transformado. Então, a gente vê que Jesus, ele atravessou todo o lago, né? O mar, porque antes dele chegar aqui, ele passou pela tempestade. Ele apaziguou a tempestade no barquinho junto com os discípulos. Ele passou por uma tempestade para chegar até esse rapaz. Ou seja, para Jesus, uma vida importa. Ele passa por tempestade para ir atrás de uma alma. Então, uma alma vale mais do que tudo, vale mais do que o mundo. Para Deus é importante demais uma alma que seja. Ele não quer perder ninguém, ele quer que todos se salvem. Uma pena que nem todos desejam a salvação, não tem fé, não acredito para isso. Mas essa história, ela é bonita, nos mostra o poder do nosso Senhor Jesus. O que acontece quando Jesus entra na vida de alguém. Porque esse rapaz não tinha mais nada. Ele perdeu tudo. Porque se você ler aqui no versículo 27, está aqui, ó, estava possesso de demônios. Ou seja, ele já não tinha mais domínio próprio. Ele não comandava mais a si mesmo. Seus pensamentos já não eram mais seus. Era o demônio que fazia ele viver, que caminhava com ele, que fazia tudo. E aqui você via também, ó, estava possesso de demônios e não andava vestido. Ele perdeu até a dignidade, porque a partir do momento que nem roupa você usa mais, nem dignidade você tem mais, o demônio tirou até isso dele, até mesmo a sua dignidade. Então ele perdeu o domínio próprio, ele perdeu a sua dignidade, ele foi humilhado perante os outros. Ainda a gente vê mais. Nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. Então esse homem, além de perder a sua mentalidade, a sua força, a sua energia, o seu comando, ele era humilhado, ele também perdeu o teu lar, a tua casa, a tua família. Porque se ele estava no sepulcro, morando no sepulcro, ele não tinha mais nada. Ele já não tinha mais família, ele não tinha mais casa, ele não tinha mais posse, ele perdeu tudo. Ele era uma vida totalmente atormentada, sem esperança, sem fé, sem ter nada mais por que lutar, porque ele perdeu tudo. Quantas pessoas que estão nessa situação, se sentindo nessa situação, não digo assim possuída pelo demônio, mas elas estão assim tão no fundo do poço que elas não têm esperança para mais nada, estão com problema financeiro, estão com problemas de saúde, estão com problema emocional, estão com problema familiar, estão com tantos problemas que elas não sabem nem sequer para onde olhar, não sabem nem o que resolver primeiro, e tudo que vai mexer parece que a situação piora mais ainda. Quantos que estão nessa situação? Mas aí você vê, analisa, muitos que estão nessa situação, que estão no fundo do poço, são pessoas que já estão sem esperança, são pessoas que não têm fé, são pessoas que não estão caminhando com Jesus Cristo, né? Dizem às vezes que estão, mas às vezes é só da boca para fora, porque para você caminhar com Cristo tem que ter uma entrega verdadeira, não é só de boca para fora, é uma entrega completa. É viver na dependência do Senhor. Quantos que não estão nessa situação? É triste você ver muitos passando por isso. E aí, se você tenta falar um pouco do nosso Senhor para eles, eles te ignoram, eles desprezam, eles não aceitam. Muitos dizem que nem sequer Jesus existe. São ateus, né? Mas aí você vê aquela situação difícil, você se compadece pela situação da pessoa, mas o máximo que a gente pode fazer é levar a palavra. Se a pessoa
quer ouvir ou não quer ouvir, cabe a ela, né? Não cabe a nós. Mas é uma semente plantada e cabe a Deus fazer crescer essa semente, não a nós. A gente planta e Deus dá o crescimento. Então, muitos estão no fundo do poço, mas isso também não é só com pessoas que não aceitaram Jesus, até mesmo com pessoas que aceitaram Jesus, mas não caminham corretamente com o Senhor, dão brechas, sabe? Abre muitas brechas para que o inimigo entre na vida delas, para que o inimigo traga doença, enfermidade, traga discórdia entre a família. E brechas que eu digo são pequenas concessões que você vai fazendo no seu dia a dia, que você fala, mas isso aqui não tem problema, é uma mentirinha branca que eu estou contando para poder proteger a pessoa de tal coisa. Eu não paguei tal conta, mas deixa para lá, não tem problema, aquela pessoa tem dinheiro, não vai fazer falta para ela. Então, são pequenas concessões que a gente vai fazendo em nossas vidas, que a gente vai dando brecha para que o inimigo entre em nossa vida e faça da nossa vida um inferno. Porque mesmo a gente sem abrir brecha, a gente ali, dia a dia, se santificando, é uma luta. Imagine sem Deus, imagine sem se santificar, imagine sem oração. É muito pior. Porque quando a gente está com Cristo, a gente às vezes está passando por situações difíceis, mas a gente sabe que vai ter um final. Que a gente vai chegar num outro ponto. A gente vai chegar aonde Deus quer que a gente chegue, porque Ele tem um propósito para nossas vidas. Mas aqueles que andam de qualquer jeito, que não buscam ao Senhor, que dá brechas ao Senhor, é complicado. Acaba a fé caindo, a esperança sumindo, porque é difícil você andar de qualquer jeito. Infelizmente, se você andar de qualquer jeito, o inimigo te pega. Tem que se firmar na palavra do Senhor. Tem que viver aquilo que nós pregamos. Se nós pregamos que não pode haver mentira, nós não mentimos. Se não pode haver roubo, nós não roubamos. Se a nossa palavra tem que ser verdadeira, sim, sim, não, não, é assim que a gente tem que fazer. Dar brecha para o inimigo? Jamais. Aqui a gente não sabe como foi a vida desse homem, o que esse homem fez. Mas a gente vê que a vida dele estava acabada. Ele não tinha mais nada. Nem a dignidade dele ele tinha mais. Estava tudo destruído. Mas Jesus foi atrás dele, porque Jesus sempre vai atrás de nós. Mesmo que a gente tenha dado as costas para o Senhor, Ele sempre está nos aguardando, sempre está nos chamando, basta a gente querer. E é lógico que tudo não vai ser transformado da noite para o dia. Tem situações que sim, vão ser transformadas, mas há outras que não. No caso do gadareno, foi transformado num piscar de olhos, porque Jesus expulsou o demônio dele. E quando Jesus expulsou, o que ele recuperou aqui? A dignidade dele, porque ele voltou a se vestir corretamente, colocou roupa, ele teve seu juízo novamente, retornou o seu juízo. A gente vê isso aqui no versículo 35. Acharam então o homem de quem havia saído os demônios, vestido e em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. Então esse homem foi restaurado. E além dele ter uma restauração na vida dele, Jesus Cristo ainda deu um ministério para ele. Porque aqui a gente vê que aquele homem, ele queria depois andar com o Senhor. Mas o que Jesus falou para ele? Torna para a tua casa e conta quão grandes coisas que fez o seu Senhor, né? Grandes coisas te fez Deus. Então ele tinha que contar as grandes coisas que o nosso Senhor fez para ele. Então ele teve um ministério de sair para evangelizar, para levar a glória de Deus, mostrar a glória de Deus para os outros. Então foi restaurada a vida desse homem. Ele recuperou aquilo que ele tinha perdido e ganhou mais. Ganhou ainda um ministério. Ou seja, aquele que está caído, Jesus levanta. E Jesus levanta e ainda dá um ministério. Ele ainda dá um propósito, ele dá ainda uma força, uma vontade de viver, uma vontade de buscar mais ao Senhor, uma vontade de agradar ao Senhor, de fazer coisas para o reino.
Então ele te levanta, ele te ergue, te dá capacidade, ele te dá audácia, te dá coragem. Foi isso que ele fez. E esse aqui foi e evangelizou, porque mais para frente a gente vai ver que Jesus voltou para esse mesmo local. Aqui o pessoal teve medo nesse momento, porque as pessoas têm medo daquilo que não conhecem. Então eles ficaram com medo e não queriam Jesus ali. Mas ali Jesus deixou esse rapaz para evangelizar. E quando Jesus Cristo voltou, as pessoas não o temiam mais. As pessoas queriam a presença dele. Então aqui a gente vê uma restauração completa. Jesus pode fazer isso na tua vida. Permita que Jesus entre na tua vida e faça uma restauração completa. A restauração pode ser rápida, mas também pode ser um pouco mais lenta. Mas tudo tem um motivo, tudo tem um porquê. Se Deus faz rápido, Ele quer que você mostre a glória de Deus, como foi rápido, como foi ágil, como foi grande. Mas se Ele faz lento, é porque algum motivo tem, algum processo que você precisa passar, para que a tua fé aumente mais, para que a glória às vezes seja até maior, porque às vezes aquilo vai mais devagar, mas quando aquilo se encerra, vem muito mais do que você estava esperando. Então deixa Jesus fazer parte da sua vida e te mostrar o caminho, te dar a restauração, te trazer salvação. Permita Jesus trazer a salvação para a tua casa. Ele trazer a paz que excede a todo entendimento. Deixa Ele curar a tua parte emocional. Deixa Ele curar o teu físico. Deixa Ele restaurar tudo aquilo que você precisa. Chame, clame ao Senhor. Mostre a Ele aonde você precisa de restauração. Porque Deus inclina seu ouvido para nos ouvir. Ele sempre inclina. Tenha fé e entregue ao Senhor. Deus abençoe vocês.